interessante, Cássio, que essas contradições, né, elas criam lacunas na história. E ninguém se questiona, né, por que existem essas lacunas. As pessoas, nem ao menos no próprio estudo, né, da Bíblia, nas igrejas, em todas as filosofias teológicas, as pessoas não se questionam, não colocam esse ponto de interrogação, né? As pessoas simplesmente escutam, acham que aquilo ali é aquilo e acabou. Não existem mais evidências para serem investigadas, né? Exatamente. E que dentro da formação religiosa, esses questionamentos não podem ser feitos, né? As pessoas são reprimidas, tipo assim, você está endemoniado, né? Você está endemoniado. Eu me lembro de uma vez que eu, tentando conversar com alguns amigos da igreja sobre essas questões, eu falei assim, um amigo falou, Cássio, se você ficar questionando isso, toda a história da salvação, ela cai por terra. Porque Jesus veio e morreu na cruz para nos libertar desse pecado original. E se esse pecado original, o momento que o homem disse não a Deus, porque lá em Gênesis o homem foi expulso, o homem e a mulher foi expulso do paraíso porque desobedeceu a Deus. Disse não a Deus. Mas eu falava, mas olha aqui, Gênesis capítulo 1 não tem essa história. Então pode ser que esse não tenha existido. Ele falou assim, então a morte de Cristo foi em vão. E a história da salvação não tem fundamento. Aí eu falei assim, mas você já percebeu que pode ter uma possibilidade gigantesca de ter vidas em outras realidades e dimensões? E ele falou assim, onde está a história da salvação para eles? Jesus precisou aparecer para eles lá também. Eu falei, pode ser que não. Ele falou, Cássio, renuncia a tudo isso. Renuncia a tudo isso que a sua cabeça está indo para outro caminho. Então a gente é reprimido. Se você quer ficar com a fé, é melhor não questionar. Muito interessante isso. Então, esses nefilins, eles já existiam no tempo de Caim. Eles já estavam lá. Sabe? Eles já estavam. E é desses que Caim está falando. Mas a Bíblia mostra, né, em Gênesis capítulo 6, que os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens aqui na terra e acharam essas mulheres muito bonitas. E tiveram relações com elas. E daí veio esses gigantes. Aí surgiram esses, vamos dizer, esses semideuses, né, aqui na Terra. Gente, tem uma arqueologia perdida, né? Uma arqueologia que, na verdade, não é perdida, não, gente. É melhor dizer assim, é uma arqueologia que é proibida. Né? Inclusive, tem um livro chamado A História Secreta da Raça Humana. Ele foi escrito por Michael e Richard, e que mostra uma pegada de uma bota nesse livro que data de 400 milhões de anos atrás. É interessante, gente. Existem pegadas encontradas aí na arqueologia que datam da época dos dinossauros, pegadas de botas, sabe? De pés de Homo sapiens. E que quebra completamente toda essa história que nós aprendemos, essa arqueologia que nós aprendemos. E todas as vezes que os arqueólogos encontram essas ossadas desses gigantes, né? E qualquer outra coisa que foge um pouco da história que nos é passada, eles escondem. E a gente vai na fonte procurar. Nós estivemos na Turquia, eu tive o privilégio de ir para a Turquia numa expedição que fizemos, e nós fomos para um sítio arqueológico, num local chamado Göbekli Tepe. E esse sítio arqueológico é um templo religioso, onde nós tivemos a oportunidade de conversar com um arqueólogo alemão que cuidava lá do sítio. Gente, a maior parte das coisas desse sítio arqueológico estava escondida, com caixas de madeira, que não era para a gente ver. Mas o que estava à mostra já era surpreendente. E tinha esculturas feitas em granito que mostravam uma plantação de trigo e de cevada. E que também mostrava um pasto, com ovelhas e com os bichos. Então já tinha a agricultura e já tinha a pecuária. E quando nós fomos levados para esse sítio arqueológico, o Bilu falou para a gente que ele tinha mais de 40 mil anos de existência. Porque eles dataram esse sítio arqueológico de 12 mil anos atrás. Gente, segundo a arqueologia, há 12 mil anos atrás, o homem ainda não tinha essa conexão com Deus. O homem ainda não estava nessa consciência. Não era o período neolítico.
não tinha os agricultores, não tinha os pastores. E aquele sítio arqueológico é uma loucura, gente. A gente sabe que ele é muito mais antigo do que foi colocado, mas a gente se depara com a história. Quando a gente vai nos sítios arqueológicos, quando nós saímos para a expedição, a gente vai atrás daquilo que é verdade. E não daquilo que vão enfiando pela nossa goela abaixo. E nesses sítios arqueológicos, quando encontram uma coisa que foge à história, tudo isso é abafado. O arqueólogo que escreve, que fotografa e que vai fazer esse trabalho por sua livre e espontânea vontade, ele é perseguido. Ele é deixado de lado. E assim é para todos os ramos de pesquisa, né? Quem é psicólogo, como o Rafael, né? E outras pessoas, médicos. Se você se dedica a questionar alguma coisa, a gente está sempre sob a ameaça de você vai parar. A gente vai parar você. Você não vai ganhar emprego, você não vai ganhar dinheiro, você está fadado à derrota. Mas a gente precisa questionar, né? Seguindo ainda essa ideia, a gente vai ver pessoas aí que manifestaram uma habilidade gigantesca, né? A gente vai falar de super-humanos. A gente vai falar desse Matusalém, que foi o homem que mais viveu, né? E esse Matusalém viveu 969 anos, gente. Como que ele viveu tanto tempo assim? E Matusalém, né? Depois a gente vai ter da sua genealogia Jared, que viveu 962 anos. A gente vai ter Enoque, com 365 anos. Enoque andava com Deus. E não confunda, gente, o Enoque da genealogia de Caim, porque quando conta a Bíblia a genealogia de Caim, você vai ver que tem um Enoque lá. Esse Enoque não é o mesmo Enoque dessa genealogia de Sete. Porque agora, quando segue a genealogia de Sete, nós vamos encontrar esses super-humanos que viveram aí quase 1000 anos. Enoque caminhou com Deus e com 60 anos ele gerou filhos e filhas e com 365 anos ele foi levado numa carruagem de fogo. Só que esse Enoque, ele, de alguma maneira, deixou informações. Não sei se num outro momento, numa realidade de transmutado, ele deixou um livro chamado O Livro de Enoque. Gente, esse livro é fantástico. E esse livro foi rechaçado do cânon. Quando eu digo do cânon, é o que aconteceu depois, a gente vai explicar sobre isso no próximo programa, quando a Bíblia foi adulterada, né? E eles definiram o que era canônico do que não era canônico, do que era verdadeiro e o que não era verdadeiro. Aí sim que surge o que é chamado de livros apócrifos. Mas eu não vou entrar nesse tema agora. Segura um pouquinho isso. No próximo programa nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão. Mas eu só queria mostrar um pouquinho essa questão do livro do Enoque, porque se vocês tiverem acesso, esse livro é muito baratinho, tem uma riqueza de informação fantástica, e ele serviu como base para toda a formação judaica, cristã. Os livros do Novo Testamento, eles têm o livro de Enoque como base. É muito interessante dar uma pesquisada sobre isso. Depois a gente tem Lameque, que viveu 777 anos, Noé, que viveu 950 anos. Essa longevidade, né, a gente sabe, e vocês já assistiram um programa aqui, né, com o Rafael, falando sobre os Anunnakis e a criação do Adapa, e como essa história bate com a história de Gênesis. Como existem semelhanças, né, entre a gênese do povo sumério com a gênese do povo semita. E se nós olharmos, gente, e tivermos realmente como verdade que Noé é o pai tanto dos sumérios, né, desse povo que estava, e como também dos semitas, porque foi depois do dilúvio, sobrou quem? Sem, Cã e Jafé. Desses três, vem todo o povo da terra. Gente, é uma história que não passa, vamos dizer assim, essa história não tem mais que 5.000 anos. Como definir tanta variação genética? Por mais que tenha estudos que comprovem que a gente está todo conectado de alguma maneira,
que não importa se é o povo africano, ou o povo europeu, ou o povo asiático, que esse material genético ele se encontra de alguma maneira, e desses estudos vem um estudo também chamado da Eva mitocondrial. Eles fazendo todo um estudo da mitocôndria, eles chegaram a uma fêmea, a uma mulher, que depois, por sua vez, deu origem a outras 3, e essas são as responsáveis pela vida na Terra. E o povo que tem a Bíblia como fonte de verdade, eles têm um apoio aí dos cientistas para defenderem a ideia de Eva e as 3 esposas dos seus, né, de Sem, Cã e Jafé, né, as esposas deles. Então, é Eva e mais essas 3. Eles procuram, então, esse apoio, né, da ciência para defender essa ideia de que, nesse curto espaço de tempo, a genética fez essa maravilha. Porque se você olha para os 5 grupos étnicos, eles são, assim, completamente diferentes. Completamente diferentes. Apesar de ter toda uma origem genética semelhante. É muito interessante essa questão, né? Então, nessa questão dos super-humanos, a gente vê assim, como isso foi possível? E nós sabemos, a gente só vai ter resposta, né, do porquê que a nossa vida foi limitada, e está na Bíblia, né? Deus dizendo, o homem não pode viver tanto tempo mais. Porque a gente olhou, né, no caso Deus, né, o homem não é totalmente bom. É interessante, gente, que primeiro Deus olha para a criação em Gênesis e diz que tudo é bom, e que ficou feliz, mas depois Deus olha para as atrocidades do homem e resolveu destruir a terra em dilúvio, ele diz que se arrependeu do que fez. Interessante, gente, vocês vão ver essas contradições na postura de Deus no Antigo Testamento, em vários textos, que são comportamentos humanos, que são emoções humanas. Deus é ciumento, Deus ele está feliz e Deus está triste, e Deus está com raiva, e a ira de Deus vai destruir tudo. Como tem aí nessa película de Sodoma e Gomorra, né? Eles dizem que aí então Deus destruiu tudo. Por quê? Porque o povo lá estava vivendo um pecado. E é outro texto também muito interessante, que esses 3 anjos que aparecem, primeiro eles aparecem para Abraão. E eles dizem para Abraão que vai destruir. Só para a gente entender, gente, dos descendentes de Sem, vem Abraão. E Abraão sai de Ur, da Caldeia, e ele vai buscar uma terra prometida. Uma terra que era uma terra fértil, que eles poderiam plantar. Então Abraão ele sai com a sua esposa Sara, e já era um idoso. Ele estava com seu sobrinho Ló, e Ló estava com a sua esposa, e Ló foi para Sodoma, foi morar nessa cidade de Sodoma, onde o povo estava todo na perversão. E Abraão, ele ficou próximo ali da cidade de Sodoma, era bem próximo, mas preocupado sempre com o sobrinho que estava para lá, e esperando ali as promessas de Deus, né? Que ele daria um filho para ele, que ele teria uma geração numerosa, que povoaria a terra toda. Abraão, ele tem um contato com o tal de Melquisedeque, que já era sacerdote do Deus Altíssimo. Espera aí, gente. Abraão começa a estruturar esse Deus, vamos dizer assim, né? Esse monoteísmo. Começa ali com Abraão. Como que ele já se depara com o sacerdote desse Deus? Esse Melquisedeque, que além de sacerdote, ele era profeta e ele era rei. Isso é chamado também, dentro da teologia, do munus tríplice de Cristo. Sacerdote, profeta e rei. E ele abençoa Abraão. Interessante esse texto também no livro de Gênesis. Mas aí aparece o que para Abraão? Aparece 3 anjos. E todas as vezes que vocês virem no Antigo Testamento
assim, e o anjo do Senhor se manifesta. É uma teofania. É Deus se fazendo presente. É confuso. Porque o autor não sabe dizer se é Deus mesmo ou se são anjos. Esses 3 anjos, segundo os teólogos, é uma prefiguração da Santíssima Trindade. E Abraão sabia que estava falando com Deus. E ele disse que esses 3 anjos dizem para Abraão que ele terá um filho. E aí sua esposa, Sara, que também era idosa, os dois já tinham cerca de 80, quase 90 anos, 83. Abraão está ali confiante, né? E é interessante, gente, que sempre a Bíblia coloca a esterilidade na mulher, a falta de fé na mulher. Lembra, gente, dos agricultores? Lembra de Caim matando Abel, que era agricultor? Sempre a mulher está sendo rechaçada na Bíblia. Interessante olhar. E sempre Deus está colocando a mulher no centro. Deus está trazendo a mulher, de alguma maneira, ele traz a mulher para o centro. Né? Então, o que acontece? Abraão começa, então, a falar, olha, os anjos falam, a gente vai ter que destruir Sodoma e Gomorra. O povo lá está mergulhado no pecado. E aí Abraão começa, é um texto também engraçado, que ele fala assim, mas se tiver 50 pessoas boas nessa cidade, você vai destruir? Não, pelo meu amor eu não vou destruir. Mas se tiver 20, se tiver 15, se tiver 10, não, se tiver 10 pessoas boas nessa cidade, eu não vou destruir. Gente, esses anjos chegam lá para resgatar Ló, sua esposa e as suas 2 filhas. Os homens da cidade querem ter relações sexuais com eles. Esses anjos vão lá e cegam aqueles homens e diz para Ló sair daquela cidade às pressas, que seria destruída. Por fim, eles escapam de lá, mas a mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. Bem, seguindo essa questão, né, da Gênese e de, mais uma vez, está aí em evidência a briga entre os pastores e os agricultores, a gente vê na situação de Abraão. Abraão, Agar, essa escrava de Abraão, ela era egípcia. E é interessante, gente, lembrar que o rio Nilo, ali na África, surgiu ali uma civilização fantástica, que construiu as pirâmides e que escreveu tantas coisas incríveis. Esse povo africano, o povo egípcio, né, eles escravizaram e também foram escravos. Isso é muito comum, né? Aquele que era subjugado se tornava um escravo do outro. Abraão estava demorando ali, né? E sua esposa, Sara, para ter o seu filho Isaac. E era de costume da época, sempre que tinha uma escrava ali e que sua dona estava com dificuldade realmente de dar à luz, para que o seu esposo não ficasse sem a sua prole, ela dava então a sua escrava para poder então conceber e o seu marido então dar continuidade ao seu nome. E foi isso que aconteceu. Eles, querendo antecipar as coisas, falaram ali entre si, então vamos fazer isso? Vamos. E Agar, egípcia, agricultora, ligada à terra, ao feminino, a Gaia, ela concebe Ismael. Só que aí começa toda uma provocação, né? Mais uma vez, olha aí, os pastores sendo provocados pelos agricultores. Ismael e Agar começam a fazer piadinhas ali, começam a desmerecer a Sara, e Sara obriga Abraão a expulsar os dois. Então eles começam aí nessa analogia, mostrando como que se constrói o povo árabe. Aquele povo que não é o povo prometido, não é o filho da promessa. O filho da promessa, o prometido mesmo, é Isaac, não é Ismael. E ele é rechaçado. Mas só que o anjo do Senhor, mais uma vez, gente, você não sabe se é Deus, você não sabe se é um anjo. É louco isso, porque nem o autor e nem os teólogos entram num comum acordo
se todas as vezes que aparece o anjo do Senhor, quem é que está se manifestando ali? Mas o anjo do Senhor não permite que nem Ismael e nem Agar pereça. E eles são realmente abençoados ali, cuidados. E Ismael acaba se tornando o pai de uma nação gigantesca. Interessante, gente, que esse conflito, ele dura até os dias de hoje, né? O conflito árabe-israelense. Ainda segue esse conflito, né? Entre pastores e agricultores. O patriarcado versus o matriarcado. Os agricultores versus os pastores. Gente, é exatamente isso. Que eu vou seguir com essa história, porque quando nós chegarmos lá no Apocalipse, vocês vão entender que maravilha que mostra o Apocalipse. Que coisa fantástica que é o Apocalipse. Né? Não é o terror, não. É uma coisa incrível. Mas o que eu quero com isso? Eu quero enfatizar esse olhar. Que todos os povos que eram agricultores, eles estavam mais ligados ao feminino. Que toda essa história desse povo hebreu, que chega numa terra, que ali eles encontram a sacerdotisa, a pitonisa, a mulher com a serpente, ela dançando com a serpente no templo e cuidando da colheita, da plantação, cuidando dos ciclos. Tudo isso foi uma coisa estranha para um povo nômade que eram pastores. Então, eles dizem lá em Gênesis que a mulher e a serpente, aí que entra a história da mulher e a serpente como algo pecaminoso. É aí que entra. Então eu quero levá-los a essa reflexão. O que é essa mulher e a serpente? A não ser o contato dos pastores com os agricultores, do masculino com o feminino, do patriarcado com o matriarcado. E aí tem o dedinho desses Anunnakis, que eles usam uma estratégia de guerra, que é dividir para conquistar. E aí nós vamos ver, gente, que no decorrer da história, tanto os profetas como os juízes da Bíblia, ora eles estavam conectados com Deus, né? Eu digo, com uma manifestação divina, ora eram seres que estavam pondo o dedinho, os seres das 49 raças, conduzindo esse Adapa, esse homem, esses descendentes de Adão, para um caminho de perfeição, mas também tinha o dedinho de Enlil, o dedinho desses que estão aí do governo do caos, conduzindo os homens e mulheres para a divisão, para um grande desencontro.